Agora a gente vai conversar aqui no Jornal das Saudades FM com o Jonatas Custódio, qual eu já agradeço, Jonatas, pela sua presença aqui, gerente da Vigilância Sanitária Saúde aqui de Matão, combate à dengue. Gente, nós temos algumas cidades por aí que estão passando pelo perrengue, né? Matão tá aí fazendo a sua parte, mas é necessário que você que está em casa faça a sua também. Né? A Vigilância Sanitária, a Prefeitura, Saúde, está fazendo a sua parte. Mas para que o mosquito da dengue não se prolifere, você que está em casa agora também precisa fazer a sua parte. Bom dia, Jonatas. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Mosquitinho tá aí, né? Ele tá aí atacando, inclusive Matão, né? Nós já temos casos registrados aqui em Matão. Outras cidades como Taquaritinga, Araraquara. Taquaritinga vive uma epidemia, tô com medo, né? Eu moro lá, se cuida bem lá e tal, porque a coisa tá feia para aquele lado. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né, Jonathan? Correto. A gente está passando um momento que a nossa região teve um aumento muito grande nos casos de dengue. Matão, atualmente, no boletim que a gente tirou hoje de manhã, Matão tem 53 casos confirmados. Aumentou, né? Era 47, né? Semana passada acho que era 47. 47. Tem que tomar cuidado, né, Beto? Porque nessa época agora, com bastante chuva, você tem que sempre olhar o seu quintal. Choveu, algum lugar vai estar acumulando a calha, que a gente não costuma olhar porque não tá fora da visão da gente. É importante, porque senão o número começa a subir. Quando uma pessoa é contaminada, e a gente até conversou isso com o médico esses dias atrás, o que acontece? Essa pessoa que foi contaminada, ela passa, através do mosquitinho, passar para outras pessoas. O mosquito vai e pica a pessoa contaminada em casa, que está essa pessoa. Esse mosquitinho vai contaminar toda a família, né? Ou alguém daquela região, o vizinho também. Então é importante, né, o Jonatas, é importante que em casa a gente faça a nossa parte também, porque a vigilância sanitária continua o trabalho de casa a casa. Sim, a nossa equipe da Vigilância Sanitária, controle de vetores, eles continuam com as nossas atividades desde o ano passado, desde quando diminuiu nossos casos de dengue, a gente não diminuiu as nossas atividades. A gente continua realizando as nossas atividades desde julho do ano passado. Esse ano, desde janeiro, a gente já fez uma intensificação das nossas ações para a gente tentar controlar esses possíveis casos em 2023. Bem, agora, lembrando que o mosquito ele não transmite só a dengue, né? Tem zika, tem chikungunya, são todas a própria febre amarela, né? Todas as doenças aí que podem até... A pessoa tem que ter na cabeça, Jonathan, a dengue pode levar à morte. Exato, a dengue pode levar à morte. Eu falo assim, a gente às vezes esquece, a gente pensa só em dengue quando a gente se pensa no Aedes, mas não é só a dengue, a gente tem realmente a zika, a chikungunya, a gente tem a questão da febre amarela. Então, falo assim, cuidados que a gente precisa ter. Até em relação à febre amarela, a gente tem um comunicado que em Minas a gente tem um possível caso de febre amarela. Então, o estado de São Paulo já está em alerta para reforçar a vacinação de febre amarela para quem não tem a dose de febre amarela, e como a gente também, que a ação que a gente precisa estar fazendo, eliminando o Aedes, porque o Aedes ele é um possível transmissor também da febre amarela, caso o Aedes esteja em mata. Então a gente precisa da colaboração da população. A gente sabe que esse ano foi um ano muito chuvoso, até agora, hoje é dia 1º de março, então a gente sabe que esses 2 primeiros meses foram meses chuvosos. Então a gente sabe que teve esse acúmulo de água, eu falo às vezes não só no quintal, mas realmente em uma calha, uma lona, muitas famílias foram viajar no começo do ano, então a casa ficou fechada 10, 20, tem gente que viaja um mês. Então eu falo, a gente precisa ter esse cuidado com essas simples ações, porque a gente está fazendo todas as ações, passando em todos os bairros suspeito. Eu vou aproveitar e vou fazer um apelo pro pessoal do Monte Carlo, que o Monte Carlo tem 24 casos de dengue. Não é a primeira vez, né, em Matão, que o bairro Monte Carlo sai na frente. Já houve outras vezes.
Sim, eu falo que é 50% praticamente quase dos Sim. meus casos é do Monte Carlo. Eu faço esse apelo para a população quando o agente passar na sua casa, que ele receba esse agente, que se ele trabalhar, que ele ligue no controle de vetores, que faça um agendamento, fala, ó, você pode vir aqui na minha casa, ver como que tá, a gente precisa dessa colaboração da população. Fala assim, todas as ações que tinham que ser feito, a gente está realizando, estamos intensificando, a gente já fez os bloqueios lá, a gente realizou a nebulização veicular, a gente fez a nebulização costal, a gente voltou novamente para fazer um outro bloqueio no Monte Carlo, a gente realizou novamente uma nebulização costal, mas ainda é o quê? Às vezes é aquela casa que o morador não abre, talvez está em casa, o agente chama no portão, ele não sai para atender, fala assim, é de extrema importância receber os nossos agentes para ele poder estar orientando. Às vezes a gente acha que não tem nada no quintal, mas às vezes a gente esquece da calha, atrás da geladeira, algumas geladeiras tem aquele reservatório que tem um acúmulo de água. Fala assim, é importante a gente receber a visita desse agente que tem um olhar diferenciado, que ele consegue orientar o morador, às vezes em uma coisa que passa desapercebido para ele e é um possível criador dentro da residência. Salvo engano, Matão, existe uma lei, né, de obrigatoriedade de receber os agentes da vigilância sanitária. E que dá multa a lei, viu? Então, eu fico pensando aqui, né, o que faz do bairro Monte Carlo, não estou aqui criticando nenhum morador, a gente está falando o que está acontecendo, né, criticando esse ou aquele bairro. Mas é preciso descobrir o que faz do bairro Monte Carlo entre 53 casos estar com 24. O que faz? Né? O que está proporcionando esse número no bairro Monte Carlo? Alguma coisa. Né? O mosquito não vai sair de um bairro e para o outro. Tal. O mosquito ele tem o seu trajeto, a distância que ele percorre. Então, o bairro Monte Carlo hoje é o bairro que mais tem casos de dengue. São 24, são quase 50% dos casos de Matão. Né? Nessas visitas, Jonatas, deu para identificar alguma possibilidade do que estaria acontecendo no bairro Monte Carlo e por que o bairro tem o maior número de dengue em Matão hoje? Eu falo assim, infelizmente, durante as visitas que os nossos agentes realizam nas casas, infelizmente, ainda se encontra recipiente com água e larva em algumas residências. Eu falo assim, foram realizadas todas as ações. Da primeira vez a gente eliminou. Na segunda vez que a gente voltou, esse índice já diminuiu quase 80%, que os moradores começaram a cuidar. Mas é aquilo que eu sempre falo, quando a gente tem um criadouro, até a gente conseguir terminar esse ciclo do pernilongo, ele já contaminou muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, porque assim, esses casos são próximos. Então, às vezes, foi aquele criadouro que a gente conseguiu eliminar, aquele criadouro foi suficiente para contaminar, um exemplo, 24 pessoas. Então, eu falo assim, é de extrema importância. O Aedes, ele cria em quantidade mínima de água. 10 ml é o suficiente para ele ir lá e colocar o seu ovinho, vai estar a sua larva, vai virar um pernilongo. Não precisa ser 10, 500, 50 litros de água. 10 ml já é o suficiente para ele ter essa proliferação. E pode se perceber, Adalberto, eu passo pelo bairro Monte Carlo várias vezes durante a semana, as ruas não tem nada assim que chame a atenção em relação ao Aedes aegypti, na rua. Então tá onde? Está muitas vezes dentro da sua casa, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando agora. Só pode estar dentro das casas. Né? Se você tiver nas ruas aí de Monte Carlo algum local em que você acha que seja proliferador do mosquito da dengue, dá uma avisada à vigilância sanitária. Porque eu não me lembro de ter visto no Monte Carlo algum... Sabe, não tem de onde vir esse mosquito, Jonatas, a não ser dentro das próprias casas. Sim, é por isso que eu sempre falo e reforço. Falo assim, a gente precisa da colaboração da população. Eu falo que a população, os nossos moradores, ele é o principal fiscalizador, porque ele está todo dia na sua casa. Mas eu trabalho, meu dia é corrido. Final de semana, 10 minutinhos que eu
que eu pego para mim dar uma olhadinha no meu quintal para ver se durante essa chuva da semana não empoçou água em algum lugar que eu preciso ter esse olhar, dá tempo. Não precisa ser todo dia. A gente sabe que o Aedes ele precisa de 5 a 7 dias. Então, choveu na quarta-feira, mas eu vou folgar no sábado. No sábado dá tempo de ele dar aquela olhadinha no quintal, ver se acumulou. Então é o que eu sempre reforço e peço. A colaboração da população. Não só do pessoal do Monte Carlo, mas da cidade inteira. Porque assim que a gente tem um criadouro, esse criadouro a gente sabe que não vai contaminar um. Ele vai contaminar 10, 20, até a gente conseguir eliminar esse foco. E ó, não se esqueçam, viu, gente? Tem ralo aí, né? De saída de água, que fica aquela água acumulada no fundo. Ali também é um lugar que não dá para alcançar com o braço lá, joga ali uma água sanitária. Sim. Né? Alguma coisa ali para. Mas é preciso ter cuidado em todo local. Por quê? O mosquito ele vai se proliferar muito rápido. Não adianta você chegar lá na vasilha, tem lá, tombar ela e encher de água novamente. Dá uma escovada, porque o ovinho tá ali, né, Jonathan? Sim, eu falo assim, essa questão da gente limpar os recipientes é importantíssimo. Ainda a gente encontra larva em bebedouro de animal. Poxa. Porque às vezes tem o potinho do animal e a pessoa só vai lá e coloca a água. Não é colocar, é trocar. E quando a gente fala em trocar, é todo dia. Você vai lá na pia, no tanque, passar uma buchinha com detergente, um sabão e trocar essa água. O hábito de só completar essa água, você não está trocando a água ainda está parada. Então, se o mosquito colocou o seu ovinho naquela água e todo dia você só coloca um pouco mais de água, a água está parada do mesmo jeito. Sim. A gente elimina a água parada quebrando esse ciclo. A água está hoje? Deu de tarde meu cachorrinho, minha galinha, se eu tiver um galinheiro não bebeu, não usou essa água, eu vou lá, descarto essa água, faço a higienização do recipiente e coloco uma água nova. Isso é quebrar o ciclo da água parada. É verdade, Jonas. Você fala e a gente sempre lembra aqui que essa luta contra o mosquito da dengue não é só de agora, gente. A gente tem que fazer isso para sempre, tem que se tornar um hábito do ser humano em casa a estar sempre olhando o quintal, sempre verificando, porque a dengue está aí. Ela não vai embora. O Jonas, na entrevista passada, falou que o ovinho fica ali por anos. Tá? Você acha que não tem nada, secou, vem a primeira chuva aí, o ovinho acaba. E o mosquito está aí atacando a população e pode levar à morte. É uma briga pela vida da gente. Tá? Principalmente as pessoas idosas que ficam mais vulneráveis, então tem que tomar muita atenção. Agora, a Jonathan, só aproveitando e falando, como a gente falou, e o Beto falou que existe uma lei aqui em Matão que trata sobre esse assunto das visitas em residências, até multa no caso. Isso não vem acontecendo, né, Jonas? Não precisa ter medo de abrir a porta para que possa olhar o seu quintal. Se de repente o agente achar lá um foco do mosquito da dengue, ela vai te orientar para você poder se livrar disso e você proteger a sua família, né, Jonatas? Correto. Durante as nossas visitas, a gente realiza a orientação. Caso a gente encontre algum recipiente que esteja com larva, não precisa se preocupar. A gente vai eliminar, a gente vai mostrar o jeito correto dessa eliminação e orientar para que o morador tenha um cuidado maior com o seu quintal, mas ele pode ficar tranquilo. Ele não vai ser multado caso ache... Ele pode ser multado se ele não deixar a vigilância entrar. Isso que a lei disse, né? Sim, se eu falo ele assim, impedir a fiscalização, aí sim ele pode ter multado. Agora, de repente, a pessoa passa aí, vai encontrar um local que tem larva? Não. Você não vai estar sujeito a multa, porque pode ser num lugar que você não viu, que você não prestou atenção, né? Não, mas eles podem ficar tranquilos em relação a isso. Os nossos agentes, eles fazem essa eliminação, ele mostra o jeito correto, passa as orientações para isso não acontecer. Então, eles podem ficar tranquilos em relação a isso. Eu estou aproveitando e falando dessa área da nebulização que vem acontecendo em todos os bairros aqui da cidade de Matão. Uma boa parte já aconteceu esse trabalho. Eu vou até aproveitar e falar os próximos dias aqui. Hoje, por exemplo, dia 1º, a partir das 5 horas da tarde, sempre a partir das 5 horas da tarde, Vale do Sol, Cidade Jardim, Laranjeiras 1 e 2. Amanhã, Jardim Esperança e Bom Jesus. Depois nós temos Santa Rosa e Vila Maria. No sábado, Coabs João Vital, Morumbi e Maria Cândida. E no domingo também, viu, gente? Domingo também, a partir das 5 horas da tarde, na Vila Pereiras, vai estar realizando o trabalho de nebulização veicular no combate ao mosquito da dengue. Nesse caso, qual que é a orientação? O que a gente pede para a população? A partir das 5 horas, se puder deixar
a janela aberta, porta aberta, se o portão for muito fechado, puder deixar esse portão um pouco aberto, que na hora que o veículo que está realizando essa nebulização, ele passar na rua, o inseticida, ele consegue entrar na residência. Caso tenha algum pernilongo dentro da residência, o inseticida consegue estar matando esse pernilongo. Em relação a animais, a única orientação que a gente pede é, caso tenha algum animal, pássaro, que coloque no quintal, na parte do fundo, para não ter o contato direto com o inseticida. O inseticida não faz mal aos animais. Ah, mas na minha casa eu não consigo pôr o animal no fundo. O inseticida não faz mal, é apenas uma recomendação que a gente passa, porque às vezes o animal, o pássaro, ele pode assustar com o barulho da máquina e ele fica um pouco agitado. Então a gente dá essa recomendação para colocar os animais no fundo do quintal, porque no momento que passa vai levantar aquela fumaça branca e às vezes o animal pode estar assustando. A gente sabe que também o animal tem uns momentos de estresse, ele pode ficar nervoso e a gente só pede para ele colocar no quintal, deixar as portas abertas. Se tiver algum alimento que está em uso, só joga um pano em cima, que a gente sabe que é um inseticida. A gente sabe sempre tem que estar lavando os alimentos, mas só por garantia colocar um paninho em cima. Não deu tempo. Depois, a hora que for consumir, você faz a higienização desse alimento e pode consumir tranquilamente. Tá certo. Jonatas, alguma coisa que nós não citamos aqui que de repente seja importante você informar? Fica à vontade aí. Eu vou falar um pouco sobre a incidência de escorpiões. Isso é importante. Muito, viu? Bichinho danado esse. A gente teve, nesse ano, em média, umas 50 solicitações de aparecimento de escorpião nas residências. Eu gostaria de falar para a população que esse aparecimento, surgimento desses escorpiões foi um pouco devido a essa chuva, que muitos escorpiões estão na nossa rede de esgoto. E como choveu, a nossa rede de esgoto está com um índice muito alto de água, tudo, então o escorpião saiu. Ele sai para se alimentar. Agora, em janeiro, a gente realizou 25 solicitações de avaliação para o escorpião. Agora, em fevereiro, a gente fez até agora 16 e deve ter mais umas 10 solicitações que a gente está realizando. No momento, a nossa equipe está um pouco mais voltada para esse combate à dengue, porém, a gente está com a equipe ainda para realizar as outras atividades, que é o combate ao escorpião, o nosso agente que faz a avaliação nas indústrias, que também é um lugar de ponto estratégico, as nossas escolas. Então, as nossas atividades, elas não pararam. Às vezes a pessoa fala, mas está surgindo o escorpião em casa. A gente pede que ligue no controle de vetores, passa o endereço certinho, a gente vai colocar para estar fazendo isso. E eu gostaria de reforçar aqui, o controle de vetores realiza a captura de escorpião. A gente não vai na residência para passar o inseticida. Pelo Ministério da Saúde, a recomendação é a captura, que com essa captura a gente realiza, a gente manda para Araraquara, no Pinheirinho, que a gente tem um convênio, e o Pinheirinho manda para o Butantã para a gente poder extrair o soro do escorpião, para a gente poder ter... Fazer o próprio antídoto, né? Isso. Então fala assim, como acontece com a cobra. Né? Isso, então a gente reforça que a gente realiza a captura, não é o uso de inseticida. Existe inseticida no mercado para estar matando o escorpião, mas as prefeituras quase não trabalham porque não é recomendado pelo Ministério da Saúde. Por quê? A gente vai passar esse inseticida na residência, às vezes a pessoa tem animal, essas coisas, o inseticida é muito forte. Então, a pessoa fala, mas tem inseticida? Tem. Se a pessoa, às vezes, tiver um profissional que consiga fazer essa aplicação com segurança, algumas lojas de produtos agrícolas vendem. Então, fala assim, mas a prefeitura trabalha com a captura. Quando a gente tem disponível, a gente passa um inseticida no quintal, mas esse inseticida é para a gente estar eliminando os possíveis alimentos
daquele que são aquelas escorpião. baratinhas, Que é as na baratinhas, maioria uns das outros alimentos. Ele não é, passou o veneno aqui em casa para matar escorpião. Não é para matar o escorpião. A gente está fazendo uma ação para ver se elimina esse escorpião de estar indo até a residência. E a maioria dessas casas que a gente vai, eu vou falar que 30% o escorpião surgiu do próprio esgoto. Do próprio esgoto. Às vezes uma caixa de esgoto que está aberta e no momento que você vai lá, que você abre aquela caixa, tá cheio de escorpião lá. Então fala assim, é importantíssimo o morador ter esse cuidado com o quintal. Se for armazenar telha, tijolo, madeira, existe o jeito correto. Não é eu colocar todas as madeiras lá no canto. Fala assim, a gente sabe que ele gosta de se esconder. A caixa de esgoto, vê se ela tá bem vedada. Sim. Se ela tá com essa dificuldade de vedação, joga uma querosene na lateral, cada 2 dias, para o cheiro da querosene, que é um cheiro forte, não deixar esse escorpião tá saindo. Choveu? Tem que aplicar de novo, porque a gente sabe que a chuva vai estar tirando. Então a gente pede também essa ajuda da população, porque o escorpião, ele sempre vai surgir. Tem época que vai aparecer, tem época, daqui a pouco a gente pode falar que ele some e só volta daqui 4 meses. É a época dele. É a época dele. Mas a gente precisa dessa ajuda da população. Eu convivo com esse animal, esse inseto, faz muito tempo já. Eu moro numa chácara, zona rural, não tem como você combater todo, pode soltar galinha à vontade que elas não dão conta. O que eu posso indicar para você? Tem uma lanterninha de luz negra, tá? É baratinha. E o escorpião só sai... Dificilmente você vai achar um escorpião durante o dia, a não ser que você mexa em algum local, ele sai. Mas ele não vai sair para comer durante o dia, ele sai durante a noite. E essa lanterna negra, ela é excelente. Você vai ver o escorpião a 20 metros de distância. É uma coisa baratinha, né? E que você pode, durante a noite, dar uma volta no quintal da tua casa com essa luz. Você vai ver, vai ficar grande, dá até medo de ver quando ele é focalizado por essa luz, né? Porque ele cresce muito, parece um gigante. Mas é uma forma de você também se prevenir. Porque o escorpião, ele aparece, gente, de forma que você, às vezes, nem acredita. Porque nem a gente falou, uma caixa de esgoto, um ralo, ele pode surgir por ali, né? Que você nem acredita. Então, além, né, do cuidado, você pode ter também esse cuidado a mais. Essa lanterninha custa baratinho, né? Você pode encontrar aí, pela internet, em lojas aí que vende a lanterninha de luz negra, e ela vai facilitar. Você que tem criança, por exemplo, eu faço isso 3, 4 vezes durante a semana, onde eu moro. Vou em volta da casa, vou dentro da casa com essa lanterna aí e acha muito escorpião. Né? Aí você vê a melhor forma. Eu não capturo escorpião, né? É um bicho perigoso. Para você manusear um escorpião é perigoso. É perigoso. Você que tem uma pinça longa, cai fora que o bicho, a picada dele é doída. Eu já 3 vezes fui picado por escorpião, mesmo tomando todo esse cuidado aí. Então é preciso ter cuidado, porque em pessoas adultas, em mim, por exemplo, só dor mesmo, muita dor. Mas casos de morte a gente acompanha aí muitas vezes, né, Jonas? Sim, porque assim, é uma dor intensa. Então a gente imagina que um adulto, se ele tem essa dor intensa, você imagina às vezes em um idoso ou até mesmo em uma criança, se o adulto chega a falar que é uma dor insuportável. Sim, é muito forte. Então é isso que eu reforço, eu peço esse cuidado. A equipe, quando vai realizar essa vistoria, a gente tem essa lanterna de luz negra e uma pinça. Então às vezes tem madeira, telha. Por ser um local que está um pouco escuro, com a lanterna facilita muito, porque a hora que a lanterna bate no escorpião é uma coisa incrível. O escorpião parece que ele fica meio fluorescente, ele brilha. Ele brilha. Então fala assim, fica fácil a captura. É coisa que a gente não tá vendo, mas a hora que você passa a lanterna, fala, opa, tem alguma coisa aqui. E o escorpião, ele muda. Ele tem uma forma, quando ele tá ali mocosado, ele fica ali que você quase nem o vê. Né? Mas quando ele sai para caçar, ele sai com o ferrãozinho para cima. Sim. Então, acontece eu já topei escorpião, ele vem em cima de você. De tão bravo que ele tá, se ele tá irritado com algum veneno que você passou, que não mata o escorpião, vai deixar ele irritado. Aí você toma cuidado, porque ele vai para cima mesmo. Né? Então, são cuidados que deve tomar, porque a picada de escorpião é terrível. Né? Terrível.
Roupa no chão, gente. Eu já fui picado por causa disso. A única vez que eu peguei uma bermuda no chão e coloquei ela, fui picado. Roupa no chão. Não pega a roupa do chão e coloca. Deixa a roupa sempre pendurada, que é o lugar que eles se escondem ali. De noite sai pra caçar, encontra uma roupa ali, você vai dormir, tira o short, põe no chão ali, dorme só de cueca, né? E de repente ele vai estar ali. Então é preciso ter muito cuidado e entre em contato com a vigilância. Deixa o telefone pra gente aí. O nosso telefone é o... Deixa eu pegar aqui. É o 3384-8865 e o 3384-4034. Beto, só uma pergunta aqui, a Marcela participando com a gente aqui, o Jonas, ela pergunta o seguinte, ela falou que antigamente acontecia, passava veneno no esgoto da cidade, se isso não é recomendado mais, porque ela nunca mais ouviu. E ela falava que tinha que colocar pano nos ralos, é isso? Isso, antigamente fazia aquela desbaratização que o povo falava quando você passava o inseticida nos ralos, nos bueiros. Ele não é mais recomendado porque a partir que a gente realiza esse tipo de serviço nos ralos, no esgoto, automaticamente a gente está matando todos os alimentos dos escorpiões que estão no esgoto. Então fala assim, a nossa rede de esgoto tem muito escorpião, mas muitos ficam lá porque lá tem alimento. Então, a partir que a gente mata o alimento deles, automaticamente eles vão sair. É onde que eles vão começar a sair? No ralo das residências, tudo. Então, hoje em dia não é mais recomendado a gente estar realizando esse serviço, porque com o tempo, em estudos, viu que esse tipo de serviço, você está matando o alimento do escorpião. E esse veneno, ele não mata o escorpião. Ele só está matando o alimento dele. Então, por isso que hoje em dia não é mais recomendado esse tipo de serviço nos ralos e esgoto. Tá certo. Bem, Jonatas, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, nos colocar sempre à disposição, sempre que você precisar de qualquer anúncio, como vem acontecendo, conte com a TVM, com a Saudades FM, ok? Muito obrigado, eu agradeço. Assim que eu tiver um boletim mais atualizado, eu passo para vocês qualquer atualização de nosso serviço, qualquer ação diferenciada, eu comunico vocês. Tá certo, então. Vamos fazer a nossa parte aí, tá certo? A Vigilância Sanitária está fazendo a dela.